todos, boa tarde a todas. Alegria estar participando de um evento tão expressivo na bela cidade e acolhedora cidade de Belém. Nós estamos numa mesa aqui de debate muito interessante, muito diversa, para a gente conversar um pouco sobre as novas economias, mas também conversar sobre as economias tradicionais. Então, a gente tem uma agenda aqui muito interessante para que a gente pense no presente e projete futuro para o nosso país, para a nossa região amazônica. Eu confesso a vocês assim que eu vivi a experiência dos brasileiros que não conhecem a Amazônia. Eu sou uma pessoa que leio muito, estudo muito e me formei, tive várias oportunidades na vida. Visitei a região, né? Os capixabas gostam da região, então visita, vem a Belém, vai a Manaus. Capixaba que é capixaba vai a Porto Velho, porque vocês não sabem, mas quando a terra acabou no Espírito Santo, os capixabas foram para a região de Rondônia e é muito forte a presença capixaba lá. Mas eu confesso a vocês que passando várias experiências, inclusive na vida pública, só quando eu cheguei na diretoria regional e social do BNDES e fui designado para vir conversar com os trabalhadores do Projeto Jari, que eu tive o primeiro impacto da dimensão da região, da complexidade da região, né, das várias Amazônias que nós temos nessa região. Claro, do potencial da região também, mas só ali eu tive a dimensão. Então, assim, minha primeira palavra é essa, quer dizer, esse é um tema que é hiper debatido hoje no Brasil, no mundo. Você chega lá na Faria Lima, está todo mundo conversando sobre a região, mas, assim, a primeira constatação que eu queria botar aqui na mesa é que é uma região que nós brasileiros conhecemos pouco, né? Até na sua dimensão, até no seu tamanho, né? A segunda observação, assim, eu acompanhei muito o momento em que o Brasil, lá atrás, virou pária mundial, né? E eu vi os brasileiros reagindo, né? A Rio 92 nasce disso, uma articulação muito interessante para recolocar o Brasil na cena, para recolocar o Brasil no debate planetário, para tirar o Brasil de uma situação delicadíssima naquele momento. E eu acho que, de lá para cá, nós conseguimos, com avanços e retrocessos, infelizmente com retrocessos que marcam esse país, mas com avanços também, nós conseguimos evoluir assim, de uma maneira muito consistente naquilo que a gente chama de comando e controle na região, né? Mas eu me pergunto se esse comando e controle, ele ganhou tração de sustentabilidade. A impressão que não, né? Porque a gente pode simplesmente pendurar o problema nas costas de um governo que tem posições equivocadas em relação à sustentabilidade, ao rumo que o planeta deve seguir, assim por diante. Mas eu acho que a gente precisa olhar se essa evolução de política pública ganhou a tração que precisava. E eu acho que aqui a gente pode conversar sobre isso com vocês, né? Com esse olhar diversos de vocês, que tem mão na massa, né? Em experiências diversas na região, né? E militância em torno, sociedade civil ativa, que eu acho que faz uma diferença danada. Eu acho que a peça que faltou para dar sustentabilidade a isso é justamente como é que a gente cuida das pessoas que estão aqui. As pessoas não vieram para essa região. Eu fico entrando nos carros aqui que me transportam, perguntando assim, da onde você veio, da onde seu pai veio, né? É meu jeito de ser, de conversar muito, da onde veio o seu avô, quer dizer, o Brasil e o governo brasileiro mandou muita gente para essa região, né? E essas pessoas estão vivendo numa região que muitas vezes ela é focal no debate planetário hoje, né? Mas as pessoas não conseguem olhar a vida dos seus moradores, né? A região é rica,
de uma riqueza que encanta o mundo, né? O mundo tem um olhar que normalmente, num certo ponto, você vê o Ban Ki-moon com a experiência que tem aqui, a gente e o carinho que nós demos a ele, né? Mas o olhar é um olhar distante da região, né? Então, assim, eu acho que essa conversa aqui é para aproximar, né? Como é que a gente dá sustentabilidade a isso? Quais são as experiências que estão sendo vividas nas diversas áreas, né? Na pecuária, na mineração, na vida de produtos que são produzidos pela natureza e que geram acesso à renda, que vem da economia tradicional. Então, acho que essa é a conversa. Nós estamos num grupo grande, eu vou parar por aqui, porque falaram que a gente tem muito tempo, mas num grupo desse tamanho não tem tempo que dá conta. Então, eu queria passar a palavra. Acho que cada um podia se apresentar, né? Eu não me apresentei, tinha que me apresentar, que eu sou Paulo Hartung, mas eu acho que cada um se apresenta e fala um pouco do que pensa da temática que está nos mobilizando, como é que a gente dá conta de introduzir a bioeconomia, as novas economias, e ela não seja a superação de tantas coisas importantes que a região vem produzindo ao longo da sua história, do conhecimento ancestral que traz muita luz aí também para iluminar esse tempo desafiador de emergência climática que nós estamos e que eu acho que a gente pode aqui iluminar isso com boa conversa. Está com a bola. Acho que pensei que todo mundo tivesse com o microfone igual ao meu. Não, a gente não está bonita assim com o microfone. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Liege, sou engenheira agrônoma. Estou aqui representando a empresa JBS. A gente tem uma atuação grande no bioma, algumas unidades e um projeto que depois quero contar mais para vocês de reinserção de produtores na cadeia de fornecimento da pecuária. E para ser breve também ouvir os colegas se apresentarem. Sem dúvida, acho que, Paulo, você foi muito preciso nas suas colocações, acho que essa diversidade importa, e nesse trabalho todo, a verdade é que a gente conhece muito pouco. Então, um trabalho de escuta, de envolvimento, de participação, da gente poder ter trocas e não só impor soluções que às vezes a gente lá do nosso escritório em São Paulo acha que a gente tem alguma condição de trazer aqui para essa região. Então, a gente vem, apesar do tamanho e de toda relevância, tem que fazer um trabalho de liderança, mas essa liderança envolve, sem dúvida, o primeiro passo, que é a escuta dessas comunidades e, no nosso caso, desses produtores rurais que estão aqui no bioma. Obrigada. Vamos lá, Renata. Bom, eu sou Renata, estou aqui com alguns chapéus. Eu sou diretora-geral do Instituto Arapiaú, que é uma filantropia brasileira que atua nas agendas de clima e desenvolvimento, principalmente na região amazônica e no sul da Bahia. Também sou cofacilitadora da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, da qual o Paulo Hartung faz parte do grupo estratégico, né, do núcleo de governança, e é uma das principais redes que congrega o agro e os ambientalistas. Sou membro do núcleo de governança da Concertação pela Amazônia, que está trazendo essa arte bonita, fez toda a composição cultural e a arte do cambô, né, no logo, enfim, tentando trazer essa conexão entre o técnico e o sensível, né, para a conferência. E membro do Conselhão e da Presidência da República. Eu acho que o que une todos esses papéis é a nossa crença no poder das redes, né? E de que esses problemas complexos como o clima, como perda da biodiversidade, a gente só vai conseguir solucionar se a gente unir os diferentes atores. Então, acho que é super importante essa conferência aqui, porque traz os diferentes atores para a mesa, né? Em busca de zonas de convergência, do consentimento, né? Não necessariamente do consenso. Mas a gente acredita muito no poder dessas redes. Então, estou aqui representando algumas redes e depois posso falar um pouquinho mais sobre as muitas Amazônias, as muitas bioeconomias. Alex, vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Primeiro, estou muito honrado de estar aqui com esse grupo. É um grupo tão diverso, né? Tanto pelas atividades, essa ideia de juntar o tradicional com o novo, eu acho que realmente é algo que poucas vezes se faz. Eu nunca tinha participado de um painel assim, estou achando ótimo. Eu sou Alexandre D'Ambrosio, eu sou vice-presidente executivo da área institucional da Vale. E a Vale
está há 40 anos nesse bioma, trabalhando nesse bioma como mineradora. E recentemente a Vale definiu o seu propósito. Paulo sabe bem disso, Paulo é membro do nosso conselho de administração agora. E o nosso propósito é transformar, ou melhorar a vida e transformar o futuro juntos. E o ênfase é no juntos. Juntos é destacado nessa questão. Então, eu acho que esse tipo de debate é especialmente pertinente para esse nosso propósito, porque tudo que a gente propõe a fazer em termos de conciliar a nossa atividade com os povos que vivem na floresta, conciliar a nossa atividade com novas economias que estão surgindo, que a gente está incentivando, fomentando, tudo tem a ver com fazer junto. E eu acho que esse é o principal objetivo dessa conversa e desse seminário, todo esse congresso, é de aproximar ideias e pessoas que têm experiências diferentes, trocar essas experiências e sair daqui com mais ideias e novas oportunidades. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente fazer isso, e acho que trazer JBS e Vale, acho que são realmente os maiores representantes do Brasil das economias tradicionais, mas também são os maiores representantes do Brasil de economias tradicionais que estão focadas em dar esse passo de conciliar com as novas e de preservação e transformação. Tá, mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Olá, Paulo. Olá. Eu sou Joana Martins, fundadora e diretora da Manioca. A Manioca, e acho bem interessante a sua fala, porque o que me motivou a fundar a Manioca foi o incômodo de viver em São Paulo e perceber o quanto aquilo que para mim fazia parte do meu dia a dia, que era o alimento, a decoração, a música, a dança, era visto lá como algo desconhecido completamente. E depois disso eu voltei para Belém, felizmente, né? Não dei conta de ficar em São Paulo. E trabalhei esse incômodo, processei, digeri, né? Tive outras experiências empreendedoras e numa delas foi quando eu aprendi e percebi que, na verdade, apesar de amazônida, eu era urbana. E que eu não entendia a lógica da pessoa que vive no interior da floresta. O meu primeiro negócio, ele não deu certo porque eu não tinha esse entendimento. E foi depois de desistir dele que eu reprocessei essa relação, né? Busquei conhecer mais esse homem amazônida e fundei a Manioca com o olhar de conectar o Brasil e o mundo com a Amazônia a partir dos seus sabores, que são muito especiais, né? Que surgem a partir da interação entre a diversidade e a cultura, né? E as pessoas que moram aqui. Porque a biodiversidade na floresta, ninguém sabe como usá-la. Quem tem entendido a fazer isso nos últimos anos, centenas e milhares de anos, são os nossos povos. Sejam originários, sejam aqueles que vieram ao longo do tempo e começaram a entender como interagir com essa biodiversidade. E é isso que a gente faz na Manioca, já há 9 anos, então tem uma pequena trajetória aí, levando esses sabores e gerando esse desenvolvimento, né, a partir daquilo que é nosso. Porque eu costumo dizer que faz muito mais sentido e é muito melhor quando a gente trabalha com aquilo que tem uma relação cultural com a gente, né? Como uma mandioca, como um jambu, ou como no âmbito nacional diversas outras questões, do que quando a gente usa algo exótico, né? Porque de fato o que é exótico é o que vem de fora do Brasil e não o que é da Amazônia, né? Então, e é para isso que a Manioca existe, para romper com esses paradigmas errados que a gente tem no Brasil. É um objetivo ambicioso, mas que a gente acredita que o Brasil precisa ser mais ambicioso, como diz Isabela, né, minha parceira na governança da concertação, e a gente acredita nessa ambição. Obrigado. Gustavo. Obrigado, Paulo. E boa tarde para todos, para todas que estão também nos assistindo. Sou Gustavo Pinheiro. Bom, eu não sou um amazônida, eu sou nascido em Piracicaba, interior de São Paulo. E eu acho que eu queria contar uma história, talvez para me apresentar. Bom que já perdeu o sotaque. Porque eu morei em muitos lugares ao longo da minha vida, apesar de ser nascido em Piracicaba. Mas o meu avô era agrônomo, e formado em 46. Em 46, quando ele se formou, ele foi trabalhar no que hoje é o CAT, que é o Sistema de Extensão Rural de São Paulo. Foi mandado para a fronteira agrícola.
Naquela época, a fronteira agrícola era Presidente Prudente, no Oeste Paulista. Coisa. Minha avó, em 48, foi para lá, quando se casaram. E ela relatava para nós, netos, que o maior medo dela era que a população indígena da região invadisse a cidade. 10 anos antes, 36, 37, Levi-Strauss passou por lá, escreveu Tristes Trópicos. Passados pouco mais de 70 anos, a fronteira agrícola está no sul do estado do Amazonas, né? Então a gente acha que foi um tempo muito rápido de expansão dessa fronteira. E eu, apesar de ser nascido em Piracicaba e ter, ao longo da minha juventude, vivido em vários lugares, porque minha mãe teve diversos empregos em lugares diferentes, em 2005 tive a oportunidade de migrar da Avenida Paulista, onde eu tinha uma carreira em mercado financeiro, para São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas, na divisa do Brasil com a Colômbia e Venezuela, onde temos 23 povos indígenas, e onde eu vivi por meia década trabalhando justamente no desenvolvimento de alternativas econômicas com essas populações. E para mim, acho que o momento mais marcante, que foi um ponto assim de virada e de compreensão do que era a Amazônia, foi depois de quase 6 meses na minha primeira ida para São Gabriel, voltar a São Paulo, desembarcar no aeroporto de Guarulhos, me deslocar até o terminal do Tietê e pegar um ônibus da aviação Piracicabana até Piracicaba para ir passar o Natal com meus pais. E eu me lembro que eu estava na rodovia dos Bandeirantes, no seu trecho novo, que chega ali quase em Piracicaba, na verdade vai até Limeira, e eu olhei a paisagem, que é a paisagem com a qual eu cresci, e que é muito comum para mim, ou era muito comum, que é um longo canavial até o horizonte, e pela primeira vez eu senti que aquilo não era uma paisagem, porque depois de 6 meses na Amazônia, o meu olhar tinha mudado. E eu tive uma impressão de falta de paisagem, na verdade, diante da riqueza da biodiversidade amazônica por onde eu tinha passado os últimos 6 meses. E eu acho que é só uma introdução, né, para a gente começar talvez uma reflexão, porque eu acho que a gente, quando chega num lugar de uma biodiversidade tão rica quanto a Amazônia, a gente precisa mudar o nosso olhar. Mas só para concluir a minha apresentação, hoje eu coordeno o portfólio de Economia de Baixo Carbono do Instituto Clima e Sociedade e também estou no conselho de algumas iniciativas que acho que posso trazer também para a conversa, como a AMAS, Aceleradora de Impacto, em Manaus, a Climate Ventures, que é uma impulsionadora de negócios de impacto para a solução da crise climática, e da Aliança de Glasgow financeira para Net Zero, né, que é uma grande aliança de investidores, né, que se comprometeram a descarbonizar os seus portfólios de investimento até a metade do século. E também tenho o prazer de ser cofundador de algumas iniciativas, como a Convergência pelo Brasil, Investidores pelo Clima, aqui, e também alguns outros empreendimentos privados. Mas eu estou aqui com o meu chapéu de sociedade civil, então vou me ater a eles. Não, legal. Obrigado. Bom depoimento. Fernanda. Bom, é um prazer estar aqui. O que eu gosto de falar por último é porque a gente observa... penúltimo, claro. Né? A gente observa as falas das outras pessoas, fala, nossa, isso tem a ver comigo, né? Nossa, isso tem a ver comigo. E às vezes em algumas diferenças, né? O meu caso, né, eu sou a Fernanda Carvalho Stephanie. A minha trajetória começou em 1967, quando eu nasci, numa casa típica paulistana, né? E a gente vive em São Paulo e a gente acha no começo que São Paulo é o centro do mundo, né? Até que as coisas você aprende a ler, aí o seu universo vai expandindo, eu adorava ler. E, na verdade, assim, para encurtar um pouco o meu caminho, né, que é um pouco inverso da Joana, porque eu nunca pensei que eu ia chegar aqui na Amazônia. O que eu achava legal era fora, né, do Brasil. A gente cresce, de São Paulo eu queria morar na Europa. Eu achava legal isso. E morando na Europa, estudando na Europa, é que eu voltei a olhar o Brasil com outros olhos. Então, quando eu volto 7 anos depois, estudei economia da Universidade de Viena, morei em Viena 8 anos praticamente,
eu começo a olhar o nosso país com outro olhar. Falar, gente, ali tem de tudo. Aqui ninguém tem nada, aqui se importa alimento, né? O que tem é um turismo muito forte. E aí eu percebo que eu posso fazer muito mais com aquilo que eu aprendi no meu país do que ficar na Europa. E o meu olhar começa a mudar devagar, devagar. Começa a me especializar em produtos da diversidade brasileira, naquele momento, da pauta brasileira de exportações, porque eu me formei nessa área de comércio internacional, sou especialista em desenvolvimento de projetos internacionais, comerciais. E houve um momento da minha trajetória que eu bati com açaí. Alguém me ligou na trade que eu trabalhava e falou, eu quero comprar açaí. Isso era 2005. E de lá para cá, para resumir, eu comecei a estudar esse mundo, né? O mundo dos alimentos amazônicos. Até então, ainda com aquele olhar paulista, paulistano, o que for. E para encurtar a história, na verdade, eu acabei vindo para cá, convite de uma empresa americana. Passei de 2006 a 2009 resolvendo o problema de açaí. E foi nesse período que a minha vida, de fato, teve uma transformação. Foi quando eu percebi que a Amazônia não é necessariamente o Brasil que eu conhecia. Pelo contrário, né? E que aqui era um lugar rico, talvez mais rico daquela São Paulo que eu conhecia. Que, por acaso, o meu avô também é de Piracicaba e o meu avô também era engenheiro agrônomo e trabalhou na Casa da Lavoura. Então eu falo, Joana, entra aqui. Então, as histórias elas são muito parecidas, mas as jornadas elas divergem em algum momento, mas a gente chega lá com os mesmos objetivos. E eu tive uma transformação aqui, a partir do momento em que eu vim trabalhar na Amazônia, trouxe um olhar sudestino daquela época, tive os meus problemas, que eu falo que eu fui ensinada na peia, né? Para quem conhece, era na porrada mesmo. E hoje tenho a oportunidade de evitar que os meus conterrâneos façam os mesmos erros que eu fiz há 15, 17 anos atrás. Então, eu abri uma empresa chamada 100% Amazônia. A 100% Amazônia trabalha cadeias produtivas na Amazônia. Começamos com o açaí lá no começo, lá em 2006. Mudamos o portfólio a partir do momento que a gente percebe que o açaí ele só é a fruta de entrada. A gente tem uma miríade de outras. E 14 anos depois, nós temos hoje um portfólio de 28 espécies que são hoje transformadas em ingredientes para 69 países. Isso feito com o dinheiro que a gente tinha lá em 2006, né? Aliás, em 2009, quando a gente começou, e agora inaugurando a fábrica. E, gente, não é simples, parece muito simples a gente falar, mas a gente vai crescendo dentro da Amazônia com a ousadia que a gente tem e com a formação de redes, né? Então, em 2016, aconteceu uma coisa que aí é outro momento, porque tem muita história para contar, mas eu percebi em 2016 de um documentário que eu ajudei a montar, chama de Arqueologias do Brasil, chama Amazônia 10 milhões, não sei se vocês conhecem, é fantástico. Foi ali que eu percebi o poder das redes. Isso, gente, 15 mil anos atrás já se falava em redes na Amazônia, né? Então, por que a gente não traz aquilo que é ancestral, aquilo que é antigo e que funcionava, a tecnologia antiga funciona muito bem, para um novo olhar. Então, aqui a gente está para conversar, a gente está para trocar, a gente está aqui para aprender, né? Então, estou muito feliz por estar aqui e colocar algumas perguntas e justamente sobre a questão do que é uma nova economia, né? A gente aqui, tanto eu quanto a Jo, nós já somos as empresas dessa nova economia. Nós fazemos parte de um grupo chamado Sistema B, acho que somos 3, né, aqui na Amazônia, né, do universo de 2.000, quanto é que tem agora aqui? Nem lembro. 600, não sei, gente, Não mas sei. A Amazônia ainda precisa descobrir o Sistema B. A Amazônia ainda está bem aquém Né? do A gente tem do 3 Brasil só, o e do resto mundo, né? Tá tudo em São Paulo e Rio de Janeiro.
E é este novo olhar que a gente veio trazer, né? Então, muito bom, obrigada. É isso aí por enquanto. Obrigado, Fernanda. Ellen. Gente, olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui assistindo também. Obrigada, Paulo. Queria saudar os colegas que estão na mesa. Eu sou amazônida. Eu tive a sorte de nascer e crescer na Amazônia. Sou indígena e sou cofundadora de uma organização chamada Suraras do Tapajós, que é bem famosinha, até depois vocês ouçam no Spotify, CDs e sigam as nossas redes. Mas estou aqui representando a Fundação Avina, que é onde eu coordeno o programa Vozes pela Ação Climática Justa, que é um programa de justiça climática que está sendo implementado na Amazônia Legal, no Brasil, e também exerço o papel de ponto focal no Brasil, porque se trata de um time regional, um programa global que está em 7 países, e no Brasil envolve 4 organizações, a Fundação Avina, a WWF, a IVOS e o IEB, que representa a South Norte. E diferente do Gustavo, eu tive uma experiência parecida, mas diferente, que foi entender a dimensão da Amazônia quando eu saí também. Porque para mim sempre foi normal eu crescer na frente de um rio e os rios serem grandes. Ser de imenso era o meu padrão. E eu saí da Amazônia pela primeira vez aos 20 anos de idade. Fui para o Goiás e fui fazer faculdade na Universidade Federal de Goiás. E uma das vezes que eu estava indo para a universidade, a gente passava em cima de um corpo d'água, né? E eu no ônibus indo para a universidade, aí uma vez eu tive coragem de perguntar para um rapaz que estava do meu lado, falei, moço, como é o nome desse igarapé? Aí ele olhou para mim, igarapé? Aí ele falou, não, esse aqui é o rio Meia Ponte. Aí eu falei, nossa, isso é um rio? E aí eu fiquei assim, foi o momento que a ficha começou a cair. Eu falei, gente, assim, é tudo tão pequeno fora da Amazônia, né? E todas as vezes que eu voltava de férias para a casa dos meus pais, eu me dava conta do quanto nós somos um país à parte. Porque a gente se comunica, se relaciona, come, dança, é tudo muito diferente. A gente não inventa muita coisa. Aprendeu a dançar carimbó, dança carimbó a vida inteira, não quer saber de outra coisa. Então, o quanto ser grande no ser simples. Né? E me formei em biologia, voltei para a Amazônia para fazer o mestrado em ecologia e conservação, fiz uma transição de carreira para trabalhar com projetos sustentáveis. E nisso tudo as minhas frentes são bioeconomia e clima, atualmente, porque não tem como falar de Amazônia sem falar disso, mas principalmente o que eu mais falo hoje em dia eu quero falar da Amazônia a partir de quem eu sou da Amazônia. Eu quero ouvir os espaços falando de Amazônia a partir dos amazônidas, porque a gente só consegue fazer transformações efetivas se a gente tiver os amazônidas construindo as soluções que eles querem para as suas próprias casas. Então, isso é um início. Obrigada. Obrigada, Ellen. Eu acho que quando eu recebi essa missão de estar aqui moderando essa conversa e fui lendo, quer dizer, vendo os que eu conhecia e lendo a vida dos que eu não conheci, passei a conhecer, eu valorizei muito esse encontro. Eu tinha certeza que esse encontro aqui, nós já percorremos um tempo aqui, ele ia ser muito rico. Muito rico porque os olhares são muito diferentes, né? São muito diferentes. É quase poético a transcrição do Gustavo sobre a trajetória de vida, né? Quer dizer, nós temos aqui duas fortes ações de uma economia tradicional no Brasil, no mundo, e assim por diante. Então, eu acho que assim, quando a gente olha o mundo, quer dizer, o mundo hoje precisa de algumas coisas que o Brasil pode dialogar e pode ter protagonismo, né? E essa região pode dialogar e pode ter protagonismo, né? A gente pensa que só depende de governo, né? Eu queria botar para todo mundo isso aqui. Eu acho que não depende só de governo, depende muito da gente, depende muito da sociedade,
né? Acho que isso faz uma diferença danada. Eu queria até começar com Renata agora, que eu não sei onde está o microfone aí, Renata. Eu acho que a gente conseguir que a sociedade brasileira, a sociedade civil tem um comportamento ativo em relação a isso, né? Quer dizer, nós vamos ter a COP aqui, né? Nós vamos presidir o G20. Nós tivemos um encontro aqui que foi importante, os países da região como um todo sentaram para conversar. A gente tinha ambição maior com essa reunião, todos nós aqui, acredito eu, tínhamos ambições maiores, elas não foram, mas nós sabemos que a caminhada na vida, muitas vezes, de um passo que você dá de cada vez, você estrutura a caminhada. Então, assim, Renata, eu queria rodar a palavra a partir de você para falar um pouco do papel, da importância que pode ter uma sociedade ativa nessa inserção do Brasil no debate da descarbonização da economia, do enfrentamento da emergência climática, e aí Brasil / região amazônica, que nós estamos aqui conversando. Obrigada, Paulo. Me lembrou de uma provocação que a Ana Toni, atual secretária nacional do Clima, nos Diálogos Amazônicos fez para mim num almoço, de qual que é a ambição agora da sociedade civil, né? Porque nós, como sociedade civil, a gente estava muito unidos no último governo, numa agenda de pressão, né, para posicionamentos em torno da agenda ambiental e climática, né? Muito menos propositiva e mais numa agenda de muro de contenção. Muro de contenção e evitar retrocessos, né? E esse foi também o papel de algumas das redes que a gente faz parte, né? Um papel muito forte no advocacy da coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. E a provocação que ela fez foi justamente essa. Qual é agora o papel da sociedade civil, né? Acho que a gente está atrasado. Qual é a ambição que a gente quer como sociedade civil e como filantropia nesses próximos 2 anos que são chave para o Brasil, né? Então, o futuro do mundo depende do futuro da Amazônia, o futuro da agenda climática depende do futuro da Amazônia, e a gente precisa ter essa visão, não necessariamente de longo prazo, mas pelo menos para os próximos 2 anos, né? Para o G20 e para a COP30, de uma ambição para o país e para a Amazônia que a gente queira colocar para o mundo. A coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que é uma das redes que eu co-facilito, tem feito um trabalho muito interessante nessa agenda de união do setor privado, do setor financeiro, da sociedade civil e de governos em torno da construção de uma pauta que concilie esse presente e esse futuro, né? Então, a gente elencou algumas estratégias prioritárias na agenda de advocacy, rastreabilidade é uma delas, agenda de mercado de carbono, outra, bioeconomia. Então, não tem como a gente falar de uma agenda de desenvolvimento do país sem a gente falar dessas agendas. E aí, depende do governo? Não depende só do governo, né? Toda a agenda de rastreabilidade, acho que seria interessante Liege falar um pouquinho, mas não depende. Depende, sim, de um campo de formulação de políticas públicas, né, e de uma articulação com os ministérios, mas depende muito do setor privado. Depende muito da sociedade civil pautando e impulsionando essa agenda e articulando para que essa agenda avance. Então, quando eu falei no começo, né, que a gente acredita muito que esses problemas complexos dependem de soluções em rede, é porque a gente realmente acredita. Acho que a coalizão está aí como um exemplo, mas tem outras redes, com certeza, que também fazem isso muito bem. Então, é isso por hora. Posso ir no Gustavo? Você esteve ali pertinho, né? Pertinho do que é a economia tradicional, a sua formação, a história da sua família, e você dialogou com as experiências da nossa história, do nosso povo, da nossa gente. Como é que a gente combina essas duas coisas, que é o tema que nos põe sentado aqui? Como é que a gente combina com o avanço da bioeconomia, os passos de uma economia verde, sustentável, descarbonizada, e combina com essas experiências ancestrais que nós temos no nosso país, e particularmente nessa rica e diversa região? Como é que você vê isso? Como é que é o seu olhar para a temática dessa mesa aqui, Gustavo? Bom, eu acho que não tem a bala de prata, né? Sim.
E eu acho que esse é o desafio que a gente tem, né? Acho que dialoga até muito com o painel, né? Essa perspectiva de a gente tentar somar e não subtrair, né? Como é que a gente constrói um futuro a partir de um presente. Agora, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é que algumas coisas a gente vai ter que subtrair. A gente tem que subtrair a ilegalidade, né? Temos que subtrair a grilagem de terra, temos que subtrair o garimpo ilegal, temos que subtrair a produção madeireira ilegal, né? Eu acho que essas coisas a gente tem que subtrair. O tráfico de drogas, que está na região, né, também muito forte, trazendo crime para comunidades antes absolutamente calmas. Então, assim, não temos que subtrair tudo, mas tem coisas que a gente efetivamente tem que subtrair. Império da lei, né, rule of law, como dizem os britânicos, eu acho que é a linha de base para começar a conversa. A partir disso, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar com esse olhar amazônico, né? O olhar dos amazônidas mesmo. Eu acho que tem muito para a gente aprender com a nossa ancestralidade, com a ancestralidade dos povos tradicionais, que tem soluções de convivência com a região e de bem viver na região. Nos meus 5 anos em São Gabriel da Cachoeira, uma coisa que eu aprendi muitas coisas, mas uma que eu acho que toca diretamente com essa questão é que as populações tradicionais, elas têm um olhar de economia muito distinto do nosso. A sociedade ocidental e toda a perspectiva econômica construída, enfim, desde o nascimento do liberalismo, né, é calcada numa lógica de escassez. As populações tradicionais, exatamente, as populações tradicionais, as sociedades de parentesco, elas são calcadas em lógicas de abundância e de convivência com o habitat onde você está e o manejo sustentável dele para produzir abundância e para dividir essa abundância. É completamente da lógica europeia, colonial, tradicional, que veio e que há 500 anos está se impondo nessa lógica colonial econômica ao Brasil, de você dividir para conquistar e de você tornar escasso como forma de comando e controle social. Eu acho que esse é um ponto de partida importante de reflexão, o que não quer dizer que a gente tem que fazer uma revolução, o que não quer dizer que a gente tem, e eu acho que é importante a gente superar, inclusive, as idiosincrasias das ideologias europeias, de capitalismo versus socialismo, porque não é disso que se trata. Na verdade, é de abundância versus escassez, é de bem-estar versus produção de pobreza como projeto de nação, né? Acho que tem muitas reflexões, inclusive na academia brasileira, sobre isso, talvez muito mais na antropologia, como Eduardo Vieira de Castro, né, que a gente precisa trazer para essa conversa do que na economia. Mas se a gente junta uma perspectiva do Eduardo Vieira de Castro, que bebe, né, nas fontes clássicas do próprio Lévi-Strauss, mas que aprende com os ameríndios a lógica de organização social, política e econômica local, e a gente tenta reunir isso também com perspectiva econômica, né, como um Gessé de Souza que olha para a produção da pobreza como um projeto, a gente pode ter não uma visão clara, porque ela ainda não está construída, mas eu acho que insumos para essa reflexão de qual caminho trilhar. E eu acho que tem esse caminho precisa ser trilhado a partir dessas perspectivas das populações que conseguiram construir convivência com esses habitats que aqui estão. Senão, a gente não vai conseguir construir modelos que sejam realmente sustentáveis. Por exemplo, Ellen com certeza pode falar melhor do que eu, mas eu vou me arriscar a dar exemplos, depois você pode complementar. Tradicionalmente, nesses rios e igarapés amazônicos, existem acordos de pesca tradicionais, muitas vezes guiados por cosmovisões. Isso garantiu a subsistência, a produção sustentável
e a abundância de pescado por milhares de anos. Segundo as pesquisas do arqueólogo Eduardo Neves, habitavam pelo menos 10 milhões de pessoas na Amazônia antes de Cristóvão Colombo chegar às Américas, em abundância de pescado. Perdeu-se esses acordos de pesca tradicionais guiados por cosmovisões, chegou-se a momentos de escassez de pescado em muitas regiões, porque não se respeita o lago onde os peixes se reproduzem, não se respeita a piracema, não se respeitam várias coisas que antes a cosmovisão garantia o respeito. Precisamos reciclar e construir novos acordos de pesca. Tem muitas organizações, lá no Alto Rio Negro a FOIRN trabalha com isso, o Instituto Piabiru trabalha com isso, aqui no Pará e no Marajó. Os povos que estão retomando os acordos de pesca, ainda que não guiados simplesmente por cosmovisões, mas por novos acordos, que inclusive seguem regras de compliance ambiental, são ratificados pelo Ministério Público, pelos órgãos estaduais de meio ambiente, estão conseguindo recuperar a sustentabilidade do manejo pesqueiro. O mesmo vale para a floresta, o mesmo vale para a biodiversidade, o mesmo vale para várias outras coisas. Mas eu acho que a gente precisa não ignorar a perspectiva ocidental e científica, mas tentar integrar as visões. Eu acho que esse é, assim, como uma reflexão bem geral, é um indício de um caminho que pode ser trilhado para que a gente consiga construir esses modelos de sustentabilidade para uma economia do futuro que realmente não seja calcada na exploração predatória, né, do bioma e do planeta, né? Porque, na verdade, estamos falando de superação de limites planetários hoje, não só de limites no bioma. Ellen parece que queria dar exemplos, ou eu percebi bem? Eu achei que você queria complementar. Acho interessante o Gustavo trazer a questão da cosmovisão, porque para muitos povos indígenas na Amazônia, as águas, os rios, os corpos d'água são habitados pelos encantados. Então, muito da garantia da fartura, da vida que tem lá, depende desse encantado. E a gente acredita que, se esses ambientes são impactados, o encantado vai embora de lá. E ele fica vulnerável. Em Alter do Chão, inclusive, lá no Lago Verde, habitava antigamente uma arraia-mãe, que era uma arraia gigante. Isso é o que os antigos contam. E quando essa arraia ela foi embora de lá, o Lago Verde ficou vulnerabilizado. A construção, então, uma área que é extremamente impactada pela especulação imobiliária hoje. Então, existe uma lógica racional, ainda que pareça algo que está distante, mas que sim, tangencia o que está acontecendo hoje. Fernanda? Eu estou no meio de dois mundos aqui, é muito legal, porque tem algumas observações que o Gustavo fez. Que engraçado, eu nunca tinha ouvido você falar, mas eu também falo isso que você falou, tá? É a turma de Piracicaba. Acho que da escassez com a abundância, com a diferença, que eu acho que ele tem um olhar, como ele trabalhou na sociedade civil, e eu sou uma empreendedora, né? Então, o meu olhar, quando a gente fala em economia, e a gente fala em negócios, a minha lógica é a lógica do negócio, do empreendimento. E eu vejo muito isso. E eu vejo na minha vida vivendo na Amazônia, a gente está num lugar, gente, eu tive a oportunidade de conhecer mais de 60 países ao longo da minha trajetória, porque eu trabalho nessa área de comércio internacional. E eu nunca vi um lugar tão abundante como a Amazônia, né? Então eu vejo ele falar, falo, nossa, me identifico. Aí vem a Ellen e traz a história dos rios, né? E realmente os encantados, eles estão por todos os lados. E eu converso com as pessoas e os encantados fazem parte do dia a dia delas. E a gente até esquece de falar que o rio também tem direitos, né? Então, como é que nós, se eu tenho que me, como empresa, eu tenho que me, como é que fala? Eu tenho que interagir com seres humanos e eu tenho que reconhecer os direitos humanos, eu também tenho que reconhecer o direito do rio como negócio,
Né? Então, essa cosmovisão que a gente está falando, a gente, nos últimos, sei lá, 100 anos até mais, a gente vê um capitalismo que totalmente ignora a natureza como uma parte interessada. E aí a gente acha que a gente chegando aqui, a gente está resolvendo todos os problemas, né? A gente vem com as nossas lógicas, principalmente lógicas capitalistas, e a gente esquece de fazer a coisa mais importante, que é observar onde nós estamos buscando fazer negócios. Então, conversar com comunidade, que eu falo, gente, a melhor mesa de negócio é o cafezinho da Dona Joana. É aquele café que a gente senta. Semana passada eu tive lá no Guajará, fui 15 minutos de Belém, gente. Anda das 15 minutos, você bate do outro lado, você vai falar com o pessoal, ele fala, aquilo ali é uma árvore de ribeirão branco. Essas são sumaúmas que a minha avó plantou. Né? E a gente está lá e fala, gente, olha essa lógica. Então, é tão legal a gente ter essa oportunidade como empreendedora, só para finalizar o que você está falando, é de olhar e estar no território e aprender com o território, e não chegar com respostas prontas. Né? Então, é importantíssima essa ligação que a gente tem. Mas, olha, os três usaram a palavra e os três falaram numa região que guarda uma relação forte com a abundância, né? Mas quando a gente pega os indicadores, economista é um bicho danado, tem que olhar os indicadores, né? Você vê que uma região com abundância, uma região que brilha o olhar do debate planetário hoje, todo mundo está debatendo a região. Quando a gente olha os dados, a sua população vive com carências extremas, né? Quer dizer, tem uma contradição nisso, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho o Alex, né? Porque aí ouvir um pouquinho da economia. Vamos, sim. Paulo, de fato, quando a gente olha do ponto de vista dos indicadores internacionais, né, a gente tem uma carência muito grande. Mas eu acho que até nisso a gente precisa reavaliar. Porque que indicadores são esses? Educação, talvez a saúde formal que a gente reconhece, né? Mas algumas comunidades não precisam desse mesmo enfoque. Elas vivem com uma qualidade de vida talvez maior do que aquelas que vivemos nos centros urbanos. Só que o nosso olhar, construído ao longo do tempo, é esse, de que elas são pobres. Eu trago isso aqui porque, assim, muitas vezes eu ouço isso e muitas vezes isso me incomoda. Não estou negando a pobreza, né? Porque eu acho que aí é a gente encontrar esse equilíbrio. Se a pessoa vive com saúde, se ela tem alimentação, se ela tem remédio, se ela se comunica, se ela faz negócio, porque sim, na Amazônia fazemos muito negócio. O Estado só não enxerga porque o Estado é ausente muitas vezes. E se o Estado é distante, a sociedade civil dá seu jeito de fazer, independente dele. Porque é assim que a sociedade vive no mundo inteiro. Então, negócio acontece, saúde acontece, educação acontece. Os povos tradicionais passam a sua cultura, independente de ter uma escola. Passam conhecimento sobre produção, sobre agricultura, sobre coleta. Então, assim, é óbvio que nós precisamos encontrar o caminho do meio. Mas nós também precisamos rever esses indicadores para que eles sejam mais adaptados ao território. Porque senão a gente fica com uma visão errada do território. Era só isso que eu queria complementar, porque é algo que aí a Amazônia pode mostrar que é diferente. Né? E aí eu acho que é o que todos nós estamos falando, desse diálogo que precisa acontecer com o território, né? Com a escuta, com o entendimento. Porque senão a gente vai ficar sempre com esse olhar de uma riqueza, de uma abundância e de uma pobreza. Quem vive aqui não enxerga a pobreza da mesma forma que vocês enxergam. Mas aí só para complementar, a gente precisa ter um olhar para as populações tradicionais
e a gente tem que ter um olhar para essa parte da região que se urbanizou, né? Que não é pequena, né? O que é hoje Belém, né? Estou falando só de Belém, né? Não estou falando da vizinhança. O que é hoje a cidade de Manaus, né? Da população da região, a população urbana hoje concentra quanto? O economista é um bicho chato, mas, sabe, então a gente precisa ter esse olhar, uma região que encanta o mundo no debate, né? Na hora que você puxa o debate da emergência climática, salta aos olhos a importância e o protagonismo que a região pode ter, né? E quando você olha a condição de vida de muitos dos seus habitantes, está muito aquém, não tem acesso a saneamento, água tratada. Eu fui na periferia de Manaus e vi uma coisa maluca, quer dizer, uma cidade que está ancorada no manancial de água, os seus filhos não têm direito a acesso à água tratada. Não estou falando de coleta e tratamento de esgoto, não. Coisas que países resolveram há 100 anos atrás. Então, assim, é disso que eu estou falando. Assim, eu acho que aí nós precisamos, por isso que eu queria puxar o Alex, né, a Liege, para a conversa, que são duas áreas dinâmicas, dois setores que o mundo demanda. O planeta precisa se alimentar, está posto. Nós temos 1 milhão de planetários que não têm acesso, nem segurança alimentar, precisa se alimentar, e nós precisamos de metais. Ao contrário do que se coloca, nós precisamos de metais, até para fazer a transição energética, até para fazer bateria, até para você transportar energia, você precisa de metais. Você precisa de cobre para transportar energia e assim por diante. Então, eu queria ver o olhar de vocês dois agora. Queria ver o olhar de vocês dois. Obrigado, Paulo. Mas primeiro, eu acho que eu queria resgatar um ponto da fala dela, que eu acho que da Joana tem a ver com o seguinte, que muitas vezes a gente pressupõe que a gente sabe o que os povos da floresta, o que as comunidades do nosso entorno, a gente acha que sabe o que eles precisam, tá? E eu acho que esse é um grande equívoco que na Vale hoje a gente está procurando corrigir isso, que nós precisamos compreender do ponto de vista deles o que é que a comunidade precisa. Então acho que o ponto que você está dizendo é que não é nosso padrão de riqueza, então é você conseguir um tipo de saneamento. Eu acho que é a unanimidade que é algo fundamental, sobretudo para quem está urbanizado, mas a gente pode achar que precisa ter uma praça. Esse é um exemplo esdrúxulo. E a gente gasta dinheiro, bota ali uma praça, e se fizermos uma conversa, uma escuta ativa, engajada com a população, a decisão pode ser que eu não preciso de uma praça, eu preciso de uma escola, eu preciso de alguma outra coisa, posto de saúde. Então eu acho que tem muito a contribuição que as grandes empresas que estão buscando fazer um trabalho para o entorno das comunidades à nossa volta, passa primeiro por uma escuta ativa de compreender o que é necessário. Então esse é um ponto para resgatar, acho que para colocar o que ela disse na perspectiva do que eu vou dizer agora. A Vale, você sabe bem, nós temos um trabalho muito forte de preservação na nossa área. Então hoje a Vale preserva cerca de 800 mil hectares de floresta nativa e explora dentro dessa área de 800 mil hectares cerca de 2%, que é onde a gente extrai 60% do minério que a gente produz. Então é realmente uma relação assim de preservação versus utilização mesmo da natureza muito grande, muito pró-natureza. Só que nós percebemos também que não basta ficar da porta para dentro. E aí que entra, acho que as considerações de vocês. Nós precisamos olhar da porta para fora, porque é inaceitável que no entorno da Vale, tem uma cidade como Parauapebas, que é uma cidade que cresceu muito por causa da Vale, tem lá cerca de 2 milhões de pessoas em extrema pobreza. E a extrema pobreza num padrão de urbanidade, né? Então, eu acho que talvez os povos da floresta, que vivem na floresta, não teriam essa percepção de extrema pobreza, porque eles têm a riqueza
da forma de vida deles. Mas na extrema pobreza das cidades, isso aí precisa ser combatido. Então, a Vale tem um projeto de tirar 500 mil pessoas da extrema pobreza até 2040, e esse é um trabalho que a gente está iniciando, começando por escuta. Então, a gente primeiro entender dos povos que a gente está identificando como extremamente pobres, o que eles precisam, o que é prioritário para eles, na percepção deles mesmos do que é pobreza. Então, esse é um passo que a gente está dando. E outras ações que a Vale está fazendo para viabilizar que os povos vivam na floresta. Nós estamos fazendo reflorestamento de grandes áreas, tem uma proposta de, em parcerias com outras grandes empresas, reflorestar cerca de 4 milhões de hectares nos próximos 20 anos. É o projeto Biomas. E com isso, mas não é só reflorestar, é reflorestar e criar economias novas que possam viver nessas áreas, produzir nessas áreas e se fixar nessas áreas. Então, acho que isso vem muito em linha com os trabalhos que eles estão fazendo. Então, agora eu estou fascinado com esse debate, porque eu sou estudioso de antropologia, eu fiz filosofia na USP, fiz vários cursos, e eu estou ouvindo eles falando assim, puxa, eu estou voltando ao conceito filosófico disso tudo que a gente faz, e traz muito a significação do que a gente faz. Isso me dá muita alegria de entender que a gente está fazendo um trabalho que é muito além de simplesmente uma busca de retorno de economia, retorno do investimento. Nós estamos fazendo um trabalho mesmo de transformação numa escala muito mais profunda da humanidade, tá? E trazer a humanização das nossas atividades no contexto da floresta. Acho que nos dá mais orgulho ainda de fazer o que a gente está fazendo algo que a gente sabe que é certo. Obrigada. Vou tirar meu retorno aqui também, porque afinal de contas não vou cantar hoje. Tá. Com certeza. Bom, primeiro, assim, eu estou assim como o Alex, olhando para isso e ouvindo vocês, assim, que eu queria estar mais ouvindo aqui, eu queria estar sentada ali na plateia e não aqui falando, porque eu acho que eu tenho muito mais a aprender do que passar. A gente discutiu esses temas de indicadores, a gente fala muito em PIB, e já está sendo discutido há algum tempo o PEB, né, que é o Produto Ecossistêmico Bruto, para a gente considerar outras variáveis. Então, quando a gente olha aí para essas 3 letras, o E, o S e o G, e eu disse isso no painel, fui um pouco criticada, que eu encontrava na letra S a letra mais importante dessa sigla, porque a gente está falando de pessoas que dependem da governança e da parte ambiental também. E aqui é um pouco isso que a gente está trazendo, como é que a gente traz as pessoas. E aí, para falar um pouco, entrar na rastreabilidade, tentar conectar uma coisa com a outra, quando a gente olha para uma empresa como a JBS, a gente há muitos anos, né, a JBS fez aí 70 anos agora, trabalhava com o produtor direto. Quem é o produtor direto que fornece para a JBS? É o produtor tecnificado, grandes propriedades, né, um produtor que já está ali consciente do papel dele enquanto agronegócio. Sua grande maioria, e no caso do fornecedor direto que fornece para a JBS, ele já é um produtor que está de acordo com o Código Florestal, não tem desmatamento ilegal na sua fazenda. E aí a gente passou a olhar para essa pirâmide, quando a gente olha para o Brasil com 2,5 milhões de propriedades de pecuária, são 6,5 milhões de propriedades agrícolas registradas, variando para mais ou para menos, estatística é sempre muito complicado, 2,5 milhões com pecuária, a JBS não chega a 100 mil fornecedores, dos seus fornecedores diretos. Então, apesar de uma grande empresa, ela não controla a cadeia de fornecimento do Brasil. E quando a gente vai olhar para a rastreabilidade, foi aí que a gente aprendeu, olhando, conversando com os produtores. Tem uma frase muito boa do Davi Copenau, que é que os brancos sonham muito, mas só com eles mesmos, né? Então a gente fica às vezes decidindo pelo produtor rural também, e a gente entendeu na nossa base de fornecimento que mais da metade vinham de poucos produtores, a outra metade tinha uma base da pirâmide de pequenos e médios que a gente precisava olhar também. E como se não bastasse, a pecuária, não sei se todo mundo sabe, mas muitas vezes tem animais que passaram por 5 fazendas antes de chegar no final no frigorífico. E a gente estava olhando para esse produtor direto. E como é que você acessa o produtor do produtor, o fornecedor do fornecedor? E quanto mais você avança nessa cadeia de fornecimento, menor as propriedades ficam, mais pulverizadas. E aí a gente chega nos 2,5 milhões. Aí eu acredito que esse número é super, super estimado, porque a estatística, você vai na fazenda e pergunta, você tem pecuária aqui? Ele tem uma vaquinha ali no fundo do quintal, diz, tenho. Então, ele é produtor de pecuária.
Mas a gente precisa olhar para esse todo, e esse todo, ele se pulveriza nessas outras fazendas que a gente precisa monitorar, esses outros produtores. Então, o que a gente tem feito nos últimos anos, olhando para a rastreabilidade, é como é que a gente enxerga. Mas para eu enxergar, tem 2 caminhos, e aí a gente fala sobre governo, né? Um deles é passar para o governo essa responsabilidade. E aí é dizer, lavo minhas mãos, acho que o governo tem que dar a rastreabilidade, tem que mostrar o que acontece. E o outro caminho é a gente contar com a colaboração do produtor. Porque sozinhos a gente também não consegue. Eu não vou impor uma lei, uma regra que ele é obrigado a me fornecer. A gente tem que fazer uma troca, tem que fazer uma parceria, tem que fazer uma escuta. Então, nesse sentido, o que a gente tem feito é pedir, dar o acesso aos nossos fornecedores diretos para que eles olhem para os fornecedores deles. Então, o próximo elo da cadeia. E, a partir desse olhar, a gente criou, hoje são 19 escritórios verdes, que a gente chama, até o final do ano 20, das 35 unidades que a gente tem. A parte que não está coberta é a parte que fica mais aqui sudeste, mas a gente atende o Brasil inteiro porque, além de pedir que esses fornecedores olhem para a sua situação socioambiental, a gente criou esses escritórios para ajudar na regularização. E aí a gente entra em problemas complexos, nos quais a gente depende do governo. O Estado do Pará tem avançado muito nesse sentido, mas ainda há uma demora. Então, um projeto de regularização ambiental hoje, para o produtor estar de acordo, o cadastro ambiental rural dele estar validado pelo governo, a gente tem lugares que, a partir do momento que a gente fundou o projeto, demoravam 4 anos. Quer dizer, são 4 anos desse produtor fora de um mercado formal, fora dos grandes frigoríficos, dos médios frigoríficos que têm compliance socioambiental. E a gente conseguiu diminuir para 8 meses, mas ainda é muito tempo. A gente precisa de filas rápidas e, para isso, a gente precisa investir em parcerias público-privadas. Precisa ser simples fazer esse tipo de doação. Quem trabalha e sabe que é muito complexo. Mesmo sociedade civil, a gente não consegue fazer essa transferência rapidamente para que o governo possa, de fato, inserir. Então, a gente tem um gap de timing aí entre iniciativa pública, iniciativa privada, e tem vontade, sim, para que a gente avance, engaje. Sem dúvida, o consumidor quer saber de onde vem o produto, quer saber a origem do produto dele, quem é esse produtor, quem é esse fornecedor, onde nasceu esse alimento que ele está consumindo naquele momento. Então, a gente tem tentado avançar em soluções de rastreabilidade, com as ferramentas que a gente tem disponível, entre elas blockchain, mas sem ferir as regras e as leis de proteção de dados, sem expor o produtor desnecessariamente, porque criminalizando quem não é criminoso, a gente só afasta do debate. A gente precisa separar aquilo que é crime, daquilo que é produção e daquilo que é incapacidade, inclusive dos estados, ou uma falta de consciência, uma falta de conseguir mesmo implementar ferramentas. Então, essa lacuna que a gente tem no Estado, esse timing diferente do Estado, a gente precisa identificar esses produtores e conseguir ajudar. Antes da gente criar aí um nós e eles, que acho que não é esse, e essa mesa aqui, esse painel, tem exatamente isso, né? A gente vê que está todo mundo falando na mesma direção de escuta, de trazer soluções, de aproximar. E lembrar, no caso aqui, que os amazônidas também tem produtores rurais, tem imigrantes, tem pessoas do Espírito Santo que foram para Rondônia, tem pessoas do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo. Então, assim, a gente tem que reconhecer essas pessoas para elas também se sentirem parte dessa Amazônia e coletivamente, e reconhecer aqueles povos que já estavam aqui, poder trabalhar em parceria, em comunidade, para a gente conseguir, nessa escuta coletiva, avançar mais rapidamente. Desculpa me estender, não sei. Não, só queria fazer um comentário ainda nessa questão. Só um comentário nessa questão dos indicadores antes de passar para um outro tema. A gente começou agora a incubar um projeto no Arapiaú, no Instituto Arapiaú, que é um projeto que busca levar conectividade para 5.000 comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas na Amazônia. Isso foi fruto de um mapeamento de 4.537 comunidades. E dessas 4.537, só uma possuía internet rápida. E esse projeto vem sendo liderado por organizações indígenas, quilombolas e ribeirinhas. E o indicador que eles trouxeram foi: eu quero uma internet, mas não é qualquer internet. É uma internet tão boa quanto a sua do Sudeste, né? Eu não quero uma internet qualquer. Eu quero a melhor internet, que eu possa ficar na minha comunidade fazendo tudo o que eu queira fazer, né? Então,
às vezes também tem muito essa percepção que a gente traz, né? Ah, vamos dar um jeito, né, de levar alguma coisa. Mas como que a gente pode levar o que a gente tem, né? A partir do que eles querem. Então, acho que seria legal também ouvir um pouco a Ellen sobre isso, porque foi um pedido que a gente viu muito grande dessa pesquisa dos jovens também, relacionados à permanência deles no território a partir dessa chegada. E aí, assim, Joana, eu entendo essa questão, né, da gente ter que olhar para os indicadores, mas esse foi um indicador que apareceu muito ruim, como um pedido de que realmente a gente poderia, como filantropia, né, apoiar uma prova de conceito de que é um projeto que depois pode ser escalável e precisa virar política pública, né, mas a gente está acolhendo nesse momento a partir de um pedido mesmo dessas comunidades. A primeira pergunta é da Jamila. Eu acho que vai bem para a Fernanda. Quais os projetos voltados para as comunidades ribeirinhas, que são uma grande parcela da produção do açaí no Pará? É uma ótima pergunta. Vou falar um pouquinho da minha experiência, mas existe hoje uma cadeia que vai muito além da 100% Amazônia, né? O açaí é uma cadeia originalmente extrativa, que foi relativamente fácil de escalar, porque já era parte da cultura alimentar amazônica. Então, é muito simples, é muito diferente a gente resolver fazer o camapu agora, o cubil, outras frutas, que o pessoal conhece, mas não tem nem na feira, né? O açaí é um enorme de um desafio, enorme, né? Já foi um momento em que eu trabalhei nessa empresa grande e a empresa falava assim, não, compre açaí porque você está salvando a floresta. Totalmente errado, né? Primeiro, porque a floresta não precisa ser salva, precisa ser respeitada. Não só o bioma, mas tudo está ali dentro. É rio, é gente, é a cultura alimentar. Então, é aquele olhar de novo do colonial, achando que pode salvar todo mundo, né? Não é assim. Hoje, o que a gente enfrenta é uma demanda gigantesca, empresas de fora vindo, de fundos que não têm nenhuma conexão na Amazônia, e tem a prática. Vamos falar em nova economia? Vamos começar a falar de nova economia? Aí está um jeito, né? O fundo vem com a lógica precisa escalar, porque tem produto, está sendo escalado, existe a possibilidade de escalar via monocultura que está sendo feita, foi feita inclusive pela própria Embrapa, querendo resolver um problema, mas acabou criando outro, essa é a verdade, né? E isso precisa ser falado. Hoje, é muito difícil a gente ver comunidades fortes produzindo açaí em agroindústria, né? A gente tem um exemplo muito bom, que é o exemplo da Fundação que a JBS também apoia, que é o pessoal lá da Amazon Buy. Por outro lado, o que a gente vê lá? Uma fábrica bacaninha, colocada, um açaí certificado, mas eles não sabem para quem vender. E olha, gente, tem gente comprando açaí, tem gente comprando. E tem gente comprando muito, mas existe uma lógica de mercado. Não adianta eu falar, eu tenho tudo certo, mas vou vender meu açaí a R$15, se o mercado está pagando 10. Porque você tem 99% de empresas produzindo de uma maneira totalmente exploratória, e empresas amazônicas, tá? Não é nem empresa de fora, não. E fora também tem, mas os próprios amazônidas também tem. A gente é gente, né? Gente é gente. Então, voltando um pouco, eu preciso falar isso porque a gente está, às vezes, a gente falar das novas economias. A gente precisa olhar esse capital tradicional, esse velho capital tradicional, e falar, vocês vão ter que pagar um imposto para que o açaí que vocês compram suba para 15. Porque senão aquele que está fazendo direito não vai conseguir vender nunca. Essa é a verdade. Então, para a gente que é da bioeconomia, e todas essas cooperativas que estão trabalhando desse jeito, que estão recebendo o aporte, gente, hoje é aporte filantrópico, mas isso não pode ser. O novo normal é esse, né? Então,
Uma grande querida amiga minha que está aí no meio falou hoje de manhã, né, do ESG, ela estava falando, não, será que esse ESG é só moda, é passageiro? Não, gente, o ESG é o novo normal. Essa é a verdade, né? Então, não adianta, gente. Eu sou, hoje, uma loba solitária, nossa, coisa, né? De achar que a gente pode simplesmente fazer a coisa na base da filantropia. Né? O nosso desafio como 100% Amazônia é mostrar que a gente consegue, hoje, trabalhando dentro de uma lógica, usando a tecnologia moderna, contemporânea, olhando a tecnologia ancestral, porque até agora o povo ainda está subindo no pé de açaí, não tem nada de drone cortando, né? Ainda é o peconheiro, e voltando para aquilo que, colocando esses dois juntos e trabalhando né? Junto. Por outro lado, a gente precisa, sim, que as empresas que trabalham dentro dessa mesma origem, que seja no caso do açaí, que eles sejam, de alguma maneira, eu não vou falar penalizado, porque penalizado não é uma palavra legal para ninguém, mas que eles sejam trazidos de uma outra maneira, numa outra lógica. Né? Isso não vale só para açaí, na verdade, isso vale para qualquer um. Né? Se a gente pega a mineração, só para terminar minha fala, gente, aquelas mineradoras que conseguem ser carbono zero, em algum momento eu espero que seja, e o quanto mais rápido, melhor, elas sejam também usadas como exemplo, falar, olha, tem que ser, se é a Vale que vai ser assim, Vale, tá bom, olha, o teu minério vai custar X, e você vai ganhar alguma coisa tal, porque você está trabalhando legal. A gente tem que penalizar quem não está fazendo isso, gente, porque é transição, nós estamos falando em transição aqui. Né? Então, obrigada aí pela pergunta, porque o açaí a gente até trabalha pelos diálogos justamente por causa disso, porque ele é um exemplo excelente entre a economia tradicional e a nova economia, né? A bioeconomia. Primeiro, obrigado. Primeiro, comentar que a Vale será carbono zero até 2050, tá? E as metas de curto prazo, a reduzir em 33% as emissões 1 e 2 até 2030. Já estamos em 22%. Então, a gente está realmente correndo atrás. E isso que você falou de nós sermos exemplo e puxar a fila é uma das responsabilidades maiores que as grandes empresas têm. Tá? Agora, eu queria comentar uma coisa da rastreabilidade em outro contexto, que é da mineração. Um gravíssimo problema que nós temos na mineração é o garimpo ilegal, né? Que é o garimpo... Oi? Não, então, mas ele falou, não, exato, o Gustavo falou. Agora, o ponto, hoje o IBRAM tem um projeto muito interessante de rastreabilidade também do ouro, que é um dos problemas mais sérios, é o garimpo do ouro ilegal. Mas o ponto que eu queria trazer, e que conecta um pouco de tudo que a gente está falando, que vocês estão fazendo nas novas economias, que combater o garimpo ilegal é extremamente difícil, porque você, mesmo com a força policial, o exército, vai lá, tira o garimpeiro, daí o exército sai da área, o garimpeiro volta. Então, uma vez, uma conversa que eu estava tendo, um debate com o Jorge Messias, com o AGU, eu fui conversar com ele sobre garimpo ilegal, ele falou, olha, tem que achar alternativas para essas pessoas, porque o grande desafio não é você botar força, é você criar uma economia alternativa. Então, isso é parte da nossa responsabilidade também, quando a gente procura em fomentar os novos projetos, as novas economias, as economias da floresta em pé, que viabiliza a floresta em pé, esse fomento não é filantropia. Tá? Isso aí é negócio, é importante para o negócio, porque o nosso negócio, eu sempre digo na Vale, nosso negócio é a natureza. A Vale trabalha o negócio na natureza. Então, para nós preservar aquilo que é a fonte do nosso recurso é fundamental. Então, a natureza inclui pessoas, não é só árvore, né? A natureza é gente, é árvore, é rio, é tudo. Então, o nosso trabalho requer que se pense sempre no contexto mais holístico, que preservar e fazer a exploração é parte do mesmo negócio e requer isso até para combater as ilegalidades. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Aqui não. A gente ouve fora da... Sim.
Vamos, Joana. Aproveitando a fala da Fernanda sobre essa questão das novas economias, acho que é bem importante a gente parar para pensar nesse processo, porque não adianta você ter um negócio que produz alimento na Amazônia se ele não tiver esse olhar de um novo modelo de produção. Né? Eu acho que aí é um desafio que não é só da Amazônia, é do mundo, né? A mandioca, por exemplo, quando nasceu, ela nasceu como um negócio de impacto socioambiental sem saber. Por quê? Porque esses conceitos não chegaram para mim. Né? Eu sou administradora publicitária e administradora. Né? Nem fiz faculdade há tanto tempo assim, apesar de não ser tão nova, porque foi minha segunda formação. Mas ainda não se falava sobre isso na faculdade. O meu modelo de produção e de negócio, ele foi assim porque eu sou da Amazônia. E aí, para mim, não faz sentido eu ganhar sozinha. Eu tenho que gerar o desenvolvimento, eu tenho que trazer quem está junto comigo. Né? É natural meu, ou talvez da minha família, nem todos os amazônidas sejam iguais. Mas eu só fui ter noção disso quando eu acessei um programa de aceleração voltado para negócios de impacto ambiental, do PPA, que depois virou a Mais, e que hoje está desenvolvendo esse conceito dentro dos jovens e empreendedores da Amazônia. Porque, como a Fernanda falou, se é para produzir açaí em monocultura, a gente produz cana, a gente produz soja, a gente produz qualquer coisa e destrói a floresta. Se é para produzir mandioca, né, colocando o preço a qualquer custo lá do produtor e não remunerando ele justamente pelo trabalho dele, eu vou vender tucupi. Mas esse produtor não vai ter ganho com isso. Na verdade, ele está sendo explorado. Então, é esse modelo de desenvolvimento que a gente também precisa olhar como nova economia. Porque a bioeconomia, ela pode ser nova ou ela pode ser velha. Concordo. Tá dando para ouvir? Pode. A Fernanda fez a seguinte pergunta: como conciliar a produção tradicional com o mercado capitalista? Aí eu acho que junta as pontas aí, você pode conversar um pouco. Eu ia falar um pouco sobre isso, né? Na minha visão, enfim, e pelas redes, né? A Concertação pela Amazônia vem fazendo um trabalho aí grande de estudo sobre bioeconomia, as muitas Amazônias e as muitas bioeconomias. Eu não sei se a gente deveria colocar entre bioeconomia velha e nova. Eu acho que existe, na Amazônia já desmatada, uma bioeconomia de commodities. E é assim que a gente defende pela Concertação. Na Amazônia sob ataque, né, no arco do desmatamento, uma bioeconomia florestal, com SAFs. E na Amazônia preservada, a bioeconomia da sociobiodiversidade. Então, eu acho que a gente precisa olhar para as muitas Amazônias e para os diferentes contextos, né, na própria Amazônia urbana. O que é bioeconomia no contexto urbano, onde 70% da população vive. Com esse cuidado de talvez não trazer o velho, né, a bioeconomia velha e a nova numa separação entre commodity e a sociobioeconomia. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas enfim. É só um esclarecimento que eu queria trazer. E aí eu acho que é justamente a resposta a essa pergunta, né? Como que convive? Convive com uma bioeconomia, por exemplo, de commodities de restauração em larga escala numa área que já foi desmatada, né? Então, acho que são muitas as formas das novas economias, a depender desse olhar para as muitas Amazônias. Ellen. Me senti aqui desafiada a falar de bioeconomia também, depois dessa discussão paralela. Não existe hoje nada mais contemporâneo que a Amazônia. Essa frase não é minha, é de um pesquisador do Rio de Janeiro. E é verdade. Tudo hoje está girando em torno da Amazônia e antes também. Mas a visibilidade que se tem hoje internacional é por causa da COP, por causa dessa agenda climática que está aí. No entanto, para sair um pouco da caixinha, eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa falar que são
contexto, quando a gente fala de bioeconomia, negócio verde, negócio de impacto, que todo o tempo está mudando. Há 2 meses teve o congresso de bioeconomia aqui, que a da BRI lançou um estudo que eu acho que vale a pena todo mundo visitar, que inclusive tiveram a contribuição de 17 pesquisadores indígenas. Mas a gente não pode falar de bioeconomia na Amazônia se a gente não falar de proteção territorial. É essencial. E hoje eu falo isso porque hoje está sendo votado o marco temporal lá em Brasília, começou ontem. Não falar de proteção territorial não faz sentido. Por quê? Porque, diferente dos outros territórios, a Amazônia, a maioria dos insumos da sociobiodiversidade não estão em áreas plantadas. Elas estão dispersas nos territórios. E todo mundo que está aqui nessa sala hoje depende de alguma forma da Amazônia. Ou porque respira, ou porque usa biocosmético, ou porque usa medicamento, ou porque se alimenta. A importância da Amazônia, e não é porque a Amazônia é sumidouro de gás carbônico, mas a gente precisa manter essa floresta em pé, né? Porque, afinal, os mangues têm muito mais importância do que a floresta em si. E é importante a gente falar disso para o agronegócio. É importante falar disso para a mineração. Quando muda o ciclo da mineração, a bauxita não dá nem para ser extraída, porque as máquinas não conseguem andar nos terrenos. Então, a gente precisa falar disso. E aí eu trago isso porque pauta de marco temporal é importante para a JBS, é importante para a Vale. E eu faço, inclusive, um apelo para todo mundo se posicionar. Porque, a longo prazo, os negócios também de vocês serão impactados. E não tão longo assim, na verdade. A outra questão que eu queria falar é de repartição justa de benefícios. Isso é extremamente importante. A gente tem que parar de olhar para a Amazônia como um celeiro e como um armazém do mundo. E aí, trago, inclusive, aqui a questão do mercado de carbono, está aí para provar isso. Mercado de crédito de carbono, todo mundo correu para cá agora para adentrar os territórios. Quem que compra produto e faz repartição justa de benefícios? Quem abre a sua planilha e fala, bem, só aqui, 33%, 33%, 33%. Eu só conheço uma organização que faz isso. Então, assim, isso tem que ser uma prática. Afinal, isso está na lei. Eu não estou fazendo um pedido, isso está na lei, né? Junto do acesso ao conhecimento tradicional. Então, a gente tem que falar disso também. Uma outra coisa a gente tem que dar, e nesse processo, é dar visibilidade ao protagonismo de quem já está fazendo no território. Então, a gente ter quem está fazendo extração desses insumos, dos óleos, das sementes, etc., nas mesas de tomada de decisão. Saiu dessa discussão aí, dessa conferência da bioeconomia, que eu estive aqui, saíram várias deliberações que, inclusive, foram entregues para os presidentes da Amazônia. A gente quer, de fato, agora, se posicionar como um país protagonista, que tem orgulho de suas raízes, ou a gente quer continuar achando que os produtos bons são os que vêm de fora? Os perfumes bons são os da Europa? O Chanel 5, que foi que o Parrosa extinguiu o Parrosa do município de Juruti. Então, quem a gente quer ser? Quem a gente quer se posicionar enquanto Brasil, enquanto Amazônia? Eu, como amazônida, quero que cada vez mais a minha voz seja ouvida e respeitada e as demandas para os meus territórios sejam seguidas. Que a gente sente numa mesa e construa juntos soluções que nós consigamos caminhar juntos, respeitando quem está aqui. Então, é isso. Gustavo. Posso complementar, Paulo? Pode, claro. O Gustavo tinha pedido ali. Aproveitando a fala da Ellen. Você furou a fila, mas tudo bem. Desculpa. Eu não vi que você tinha falado, Gustavo. Desculpa. Mas até complementando a fala da Ellen. Eu acho que quando eu falo de negócio de impacto, é exatamente isso. Primeiro, é um pequeno negócio de impacto, né? E não, legalmente, a Manioca não tem obrigação de repartir benefício. Mas não é por isso que a gente não contratou um arquiteto com olhar patrimonial
para nos ajudar, junto com os nossos fornecedores de mandioca, a construir uma casa de farinha, um projeto de casa de farinha para eles, porque eles queriam se regularizar e, infelizmente, eles não tinham um modelo para isso. E tinham medo de investir nisso. Então, a gente foi lá e contratou esse arquiteto como uma pequena empresa, que não tem essa obrigação, que não deveria ter que fazer isso, mas a gente fez. Não à toa, a gente chamou a GIZ para ser parceira e ensinar 2 comunidades, uma no Moju e outra no Acará, a produzir mandioca orgânica. E esse modelo ser replicado para outras comunidades numa lógica de escala, que não é a escala de pegar um pequeno produtor e torná-lo grande, mas é de replicar isso em pequenas porções do território. Então, é isso que é negócio de impacto e para o pequeno. E quando a gente mostra que é possível fazer, a gente gera um impacto que é gigantesco, porque a Vale, a JBS geram impactos positivos. Mas o grande, em geral, ele gera muito impacto porque ele é muito grande. Mas se a gente for ver na conta, o impacto dele é até menor. Quem gera mais impacto é o pequeno. E aí, nesse momento, eu quis trazer essa fala porque é isso, o pequeno não tem essa obrigação. Mas se o modelo de negócio dele for focado num negócio de impacto, e aí, Renata, não é velho e novo. Sabe, eu acho que não é, de fato, eu não concordo com essa dicotomia. Muitas vezes a gente usa, e às vezes é porque talvez a gente não meça tanto as palavras e acabe usando a primeira palavra que vem à cabeça, mas o novo, nesse caso, é a transição que a gente precisa fazer. E não é porque é certo ou errado, é porque o mundo precisa dessa mudança. Porque se a gente olhar só o capital, como a gente fez nos últimos 200 anos, a gente vai se extinguir do planeta. A Terra continua. Quem vai se destruir somos nós. Então, se a gente não pensar em ter negócios que sejam sustentáveis de fato, né, e que o ESG é o começo dessa mudança, é uma transição, a gente não vai ter, o planeta não vai nos suportar mais. Né? Então, a gente precisa fazer essa mudança. Pode ser velho e novo, sim. Porque, de fato, esse modelo é do passado, né? E a gente precisa transacionar para um modelo novo, que não subjugando o passado, até porque o passado aconteceu dessa forma por algum motivo. E naquele momento fazia sentido ser assim. Né? Hoje não faz mais. Então, a gente precisa mudar. E o modelo de negócio de impacto, ele vem com esse olhar de um modelo que privilegia tanto o recurso financeiro, porque são negócios, não são ONGs que estão fazendo produção, né? São negócios que visam lucro financeiro, que são negócios como empresa, que são certificados hoje como empresa B, muitas vezes, mas mesmo quando não são certificadas, estão fazendo nesse modelo. Para além do econômico, óleo ambiental e óleo social, os dois juntos ou apenas um deles. Então, é essa lógica que a gente acredita, é a partir disso que tanto a 100% quanto a mandioca atuam na bioeconomia aqui da Amazônia. Eu já fui atrás dessa dúvida. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Depois. Ladies first, guys not so much. Não, mas eu queria trazer, Paulo, você é economista, eu queria trazer algumas questões econômicas para essa conversa e até também com a pergunta sobre capitalismo versus economia tradicional, que eu acho que são interessantes. A gente tem que reconhecer algumas falhas de mercado. Uma delas, nascida em A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Adam Smith é anacrônico na perspectiva que ele não considera os limites ambientais, o que em 1850 era absolutamente razoável, uma vez que estávamos muito distantes deles. Mas hoje, quando a gente consome 1,7 vezes a capacidade de regeneração do planeta, isso demonstra um anacronismo na base da teoria econômica liberal. E eu acho que é importante a gente trazer essas perspectivas também para encontrar as falhas que a gente tem nas bases da economia clássica. Né? Uma outra questão que a gente pode trazer, eu acho que tem uma citação clássica, né? Keynes tem muitas grandes citações, uma delas é que é mais fácil criar o novo do que matar o velho. Né? E eu acho que isso vale um pouco para a gente pensar a lógica dos caminhos do desenvolvimento futuro. Eu acho que a Joana trouxe um ponto muito importante, que é essa questão entre grandes e pequenas empresas. A gente sabe, são os dados oficiais, estatísticas oficiais, IBGE, por exemplo,
que a maior parte dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. Se a gente analisar empregos gerados por pequenas e médias empresas vis-à-vis seu faturamento, comparar com grandes empresas, então é acachapante os dados, né? Não à toa é uma pauta de tantos políticos né, e a gente tem Sebrae e tudo mais, mas é porque a gente sabe que é ali que está a dinamização da economia. Eu acho que isso traz uma perspectiva que a gente precisa reconhecer também, e aí é o outro ponto que foi tratado antes, da questão da estatística, né? Os limites da qualidade das estatísticas que são geradas. Ellen trouxe bem o ponto, a pesquisa produzida, liderada, né, pelo WRI, que a gente teve o prazer também de financiar, da nova economia da Amazônia. Professor Francisco Costa, aqui da UFPA, e seu grupo de pesquisa, lá do Instituto de Altos Estudos, né, da UFPA, eles trouxeram contribuições de pesquisa produzida no Pará, desconhecida do resto da academia brasileira, e que foi base para o estudo, por exemplo, de que as matrizes de insumo-produto que calculam o PIB brasileiro, elas são falhas. Elas não consideram a bioeconomia da Amazônia. Elas não consideram a economia do açaí, que acho que só 6% do açaí é exportado, na verdade a maior parte é consumida aqui, não entra na estatística, porque é aquele açaí que chega ali no porto, é batido ali na dona senhora Joana, senhora não sei o quê e tal, é consumido pela maior parte da população de Belém, é o que alimenta Belém, é o que alimenta Manaus, é o que alimenta os centros urbanos da Amazônia, não emite nota fiscal, nunca entrou na estatística, mas existe essa economia, ela só é invisibilizada. Então acho que a gente precisa primeiro entender que existe uma economia da floresta que é invisibilizada, e a gente precisa tentar dar visibilidade para ela. Ela não é capturada pela estatística oficial, mas é uma economia de abundância, de povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, pescadores e da população urbana da Amazônia. Não está no cálculo do PIB, né? E isso são falhas de mercado. Eu acho que tem um outro aspecto que é final sobre isso, que é que a gente precisa superar essa perspectiva. Eu acho muito legal isso que vocês lá da concertação fizeram, propondo essa divisão, né? Que na verdade é uma releitura da proposta da Berta Becker, né, de olhar para as 3 Amazônias, mas a gente precisa superar a lógica também da comoditização. Eu acho que a gente precisa descomoditizar a produção da Amazônia, descomoditizar a produção brasileira. A gente precisa fazer o que os franceses fazem desde Luís XIV. A gente precisa entender que o que a gente tem aqui da nossa biodiversidade é único, é raro, é valioso, é luxo. A gente precisa criar terroirs, a gente precisa criar denominações de origem, a gente precisa criar indicações geográficas, a gente precisa fazer o que o professor Pavese e o Zé Alexandre estão fazendo lá com o café do Caparaó. O meu Caparaó. O seu Caparaó. Que é não vender uma saca de café por $300. Caparaó capixaba. Caparaó capixaba. Eu tive lá o ano passado, no Festival do Café. Uma saca de café que venceu o festival foi arrematada por R$21 mil. Uma saca de café do Caparaó. É possível fazer isso. A gente tem exemplos no Brasil. A gente tem a Embrapa. Quantos cultivares de açaí a Embrapa já desenvolveu? 2. Quantos cultivares de soja a Embrapa desenvolveu? Nem sei a conta. Mandioca já foram 8. A gente precisa trazer tecnologia P&D. E aí eu queria destacar que a gente, né, fala muito assim, e geralmente só se reclama do Estado, né? E na Amazônia só se reclama porque o Estado só chega aqui com o braço forte, com comando e controle. Precisa chegar a mão amiga do Estado na Amazônia. E a gente tem as instituições para fazer isso. A Embrapa é um exemplo. E como é que a gente faz isso? Já existem políticas públicas que estão acontecendo. Por exemplo, o PPBio, Programa Prioritário de Bioeconomia, já destinou mais de 100 milhões para pesquisa e desenvolvimento nos últimos 4 anos. Porque é uma política que só tem 4 anos. Foi criada ali no apagar das luzes do governo Temer, no final de 2018. Publicaram no Diário Oficial, se não me engano, no dia 26 de dezembro, pós-Natal. Implementado por uma organização amazônica, estabelecida em Manaus, o IDESAN. Está lá. Centenas de projetos de pesquisa, mais de 34 empresas que estão estabelecidas no Polo Industrial de Manaus, doando os recursos que elas se beneficiam da lei da informática, a contrapartida é investir em projetos de P&D.
Hoje saiu no Valor uma matéria fantástica mostrando um desses projetos, que é um projeto de bioplásticos usando resíduos do açaí, do caroço do açaí, e uma empresa lá do Polo, a Hoje, que fabrica bicicletas, está começando a desenvolver bicicletas que vão utilizar esse bioplástico. Assim, a gente tem capacidade de fazer Devia mudar o nome aqui... do produto. Devia mudar só o nome do sim, produto. de bioplástico, é. Até bio, tudo bem. Pois é. Precisamos criar também narrativas novas. Assim, no PP Bio já são 27 instituições de ciência e tecnologia, 13 cadeias produtivas, isso é só o começo. É só o começo. Não, são todos os estados da Amazônia Ocidental. É menos o Pará, o Maranhão e acho que Tocantins. É talvez até uma sugestão aí de uma coisa para a gente revisitar. Né? Vamos expandir para a Amazônia toda. AMAS, acelerador de impacto. Projeto pequeno. JBS é investidor, com o fundo JBS pela Amazônia. Fundo Vale é investidor, nós somos investidores. Instituto Maniz é investidor. Good Energy é investidora. É filantropia, mas tem essa parceria com o setor privado. AMAS, em programa piloto de aceleração do PPA, que foi o que nasceu a AMAS. Estava lá, Fernanda, Joana. Tem empresas que já foram investidas por Venture Capital, como Demente Chocolates. Manioca também. É que eu não sabia, e não sei qual foi o quanto foi, mas depois você pode contar. Hoje, em 3 chamadas que foram feitas, tem... eu não lembro os números de empresas, são 12 ou 15, mas com valuation de mais de 150 milhões de reais. Taxas de crescimento altíssimas, muito maior do que grandes empresas. Entendeu? Então, assim, dá para fazer com parceria público-privada, dá para fazer com parceria privada-filantrópica, né? Dá para fazer um blend de vários jeitos aí. E só para arrematar, que eu acho que é... Liege falou uma coisa muito interessante, né? Do nascimento. O consumidor tem que saber onde nasceu o bezerro. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, a gente tem godlike technologies, né? Tecnologia dos deuses na palma da mão, assim. Um processador de um celular hoje é mais poderoso do que os processadores que desenharam a bomba atômica. Isso é uma coisa muito, muito forte. A gente tem hoje tecnologia de baixo custo para conexão de satélite na Amazônia com o Starlink, R$200 por mês. É menos do que eu pago da minha internet da Claro, lá no Rio de Janeiro, que funciona pior que o Starlink. Eu tenho mantendo esse Starlink também. Eu não uso no Rio porque pega interferência dos prédios no entorno, mas quando eu viajo eu levo. E é mais barato que a minha internet doméstica. A gente tem tecnologia para levar para a Amazônia inteira, barata, baixo custo, gerar conectividade e transformar tudo isso. Não tem mais barreira. O produtor lá em São Félix do Xingu, nasceu um bezerro, ele pode registrar o bezerro num aplicativo em blockchain na hora. Ah, não pega a internet, não tem o Starlink na fazenda. Beleza, salva offline. Chegou em casa, faz o upload. Isso é uma coisa simples de fazer, barata. Tem desenvolvedor na Amazônia. Sabe, eu acho que a gente está nessa era da informação, onde é só querer que a gente faz. Junta a empresa, junta a sociedade civil, junta a população local, traz o governo, e não precisa de dinheiro público, não. Porque, em geral, essas soluções são todas de baixo custo. A tecnologia está aí, a nuvem está aí, os satélites estão aí. Precisa de mais dinheiro, precisa de mais paciência. Mas você é o melhor exemplo. Você construiu uma fábrica com recursos do Banco Pará. As pessoas falam assim, as linhas de crédito não funcionam, a bioeconomia não consegue acessar. Está lá, a Fernanda foi lá, mostrou que dá para acessar. Tem robô da Cuca, é um case global. Robô da Cuca na Amazônia aqui, 12 minutos atravessa aqui de voadeira ali para Barcarena. Sabe, eu acho que a gente tem exemplos que a gente vai contar essas histórias, mostrar para o Brasil essas histórias de sucesso da Amazônia, para inspirar, trazer mais investimento, mais empreendedores. Isso tem um gargalo aqui, eu acho que é um só. É capital humano, não de conhecimento tradicional, mas que consegue fazer esse link entre o conhecimento tradicional, que tem que ser valorizado e guiar, com os mercados. É principalmente, né, traders, economistas, administradores de empresa, marketing. Você importou lá de Santa Catarina um engenheiro de automação. Né? Assim como na Zona Franca de Manaus se importa muitos executivos do Sudeste. Mas tirando esse pequeno gargalo, o resto está posto. Obrigado, Gustavo.
Eu acho que o Alex queria dar uma palavra. Eu queria, na verdade, reagir a um ponto que a Quando- Joana falou. Quando o Gustavo falou que ia fazer uma pequena intervenção, A minha pequena. eu lembro que você ia falar. Eu ia falar 1 minutinho, mas agora eu vou falar 3, tá? Porque você me deu outras ideias para falar. Mas primeiro, a Joana comentou sobre o impacto dos pequenos ser maior do que o impacto dos grandes. E é por isso que os grandes investem no impacto dos pequenos. Que a Vale, através do Fundo Vale, investe em cerca de 360 negócios da floresta, negócios que são da nova economia. Então, só isso, e além disso, contribui para outros fundos de fomento que também contribuem. Tem o matching com o BNDES, tem um monte de projetos assim. E eu queria também só comentar, um deles é o Belterra, que está aqui, até tem o CEO da Belterra, está no outro painel, que também na Manioc, também, mas o Belterra é um exemplo que a economia, é produção de cacau, que é uma cultura nativa, e em regiões em que hoje está tendo algum tipo de degradação. Então isso é muito consistente com aquela ideia justamente de criar alternativas para a economia ilegal, fixando o homem na terra, na floresta com isso. E eu queria também comentar o que a Ellen falou, sobre todos aqui dependem da Amazônia, mas dependem mesmo. E a partir do minério de ferro que sai da Amazônia, que aliás tem uma certificação porque é o minério de mais alto teor do mundo, então paga um prêmio para isso, tá? Sem água, é o exemplo, é benchmark mundial de mineração sustentável. Então isso é o que a gente espera que se estenda para o resto das nossas operações no mundo inteiro. Mas hoje a gente às vezes esquece o quanto não há nada aqui no entorno que não dependa de minério. Então, você falou do celular, microfone, tudo. E uma vez eu desafiei uma pessoa a falar, tem alguma coisa aqui que não depende de minério? Eu falei, o tapete de couro não depende de minério. Mas claro que depende, porque o boi comeu capim, que precisou de fertilizante, foi abatido usando algum tipo de gancho, então não há nada. Eu desafio vocês a achar alguma coisa que não dependa de alguma forma de minério. Então, e por isso que precisa ser realmente dependente da Amazônia. Liege. Isso. Eu queria fazer algumas colocações, até para contribuir um pouco com o debate. Acho que o Gustavo trouxe um repertório muito rico aqui para a gente. Fiz até anotações, livros, citações. Eu estou, assim, botar minha leitura em dia aqui. Mas, assim, a gente fala das commodities, na minha opinião, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque assim, o Fundo JBS só tem condições de financiar projetos, né, como a Amaz, o projeto do açaí, porque a gente exporta, né, porque a gente está presente aí em mais de 190 países. Obviamente, a agricultura familiar, a gente precisa olhar para ela. Eu sempre faço parte, sou vice-presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, e a minha provocação é quando é que a gente vai incluir a agricultura familiar no agronegócio? Porque ela também é agronegócio. Então, a gente precisa se identificar, somar o que a gente tem de força. Isso não significa que seja um padrão, que o açaí tem que ser comoditizado, que a borracha que já teve seu ciclo e que outras culturas que a gente vai explorar, mas a gente pode olhar e ver o que a gente tem de aprendizado para tirar disso, porque, sem dúvida, assim, tem uma questão de quantidade, mas que é a base de tudo. Eu citei aqui os produtores, a gente está, na verdade, convivendo com o terroir da produção pecuária, que são aí quase 100 mil produtores, quando eu estou falando que tem 2,5 milhões, e eu quero olhar para esses 2,5 milhões, mas são os 80 mil que me dão condição de acessar os 2,5 milhões. E essa parte de tecnologia, você falou do celular, a gente por acaso questiona de onde vem o chip que está no nosso celular, qual é a linha de produção dele, ou mesmo dos minérios, a gente sabe de onde vem a bateria do carro, mas o consumidor quer saber de onde veio o bezerro. E não é tão simples assim, porque eu não dependo, a questão não é só tecnológica a barreira, mas é porque a gente vive numa escolha individual. É o produtor querer informar, é o produtor querer entrar para a formalidade. A gente citou aqui cadeias que não têm, como você mesmo citou, nota fiscal. A gente tem uma evasão fiscal que a gente não consegue controlar e talvez se controlasse também teríamos outros problemas. Então a gente está sempre trazendo, a Renata trouxe a questão da provocação, né, de qual que é o desafio agora da sociedade civil, já que a gente ficou aí anos tentando fazer uma barreira, como trouxe o Paulo. Agora o desafio é a gente
fazer essa provocação, e a sociedade civil tem esse papel de, sem dúvida, colocar o dedo na ferida, fazer questionamento para que a gente possa evoluir. Né? A gente tem que puxa para um lado, puxa para o outro e o meio do caminho. Então, Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente convivem e tendem a discordar e devem discordar. Né? Então, assim, a gente aqui também deve discordar. Então, eu vou discordar um pouco de você, para te dizer que, na verdade, a commodity, ela tem o seu papel e ela deixa o Brasil onde ele está. Assim como a questão do minério, vamos questionar o que é sem minério, o que a gente faz sem a natureza, o que a gente faz sem a economia da natureza, o que a gente faz sem todas as oportunidades. E a gente perdeu muito tempo, na verdade, em debates que a gente não ia chegar em lugar nenhum. Porque ouvindo os povos originários, o que eles têm a dizer e como eles fazem, a gente tem modelos de economia muito mais sustentáveis. Mas também a gente tem os modelos de commodity. Então, assim, a gente não pode simplesmente achar que a gente vai conseguir fazer uma transição de uma coisa comoditizada para todos os nichos de mercados que pagam super bem e são super expressivos, porque isso não dá vazão. A gente precisa combinar as duas coisas. E a distribuição justa, que eu acho que é um ponto super importante, a gente precisa remunerar aqueles que nos deram condição para comoditizar, para exportar, para estar presente em 190 países. Então, a gente precisa ter uma distribuição mais justa, sem dúvida. E aqui eu fico falando essas coisas, depois eu fico falando, gente, eu não sei de nada, entendeu? Eu estou falando assim o que a gente vive, o que a gente vê no dia a dia, o que a gente conversa com os produtores, como é que a gente paga pelos produtos. E para o produtor me dar a informação, eu preciso dar algo em troca para ele. Porque até hoje ele vendeu sem dar a informação. Até hoje existem mercados que não pagam impostos. Então, para a gente trazer essa transição, a gente precisa ter algum estímulo da outra ponta. Então, não é só a tecnologia. Tecnologia tem, mas precisa o quê? Parceria. Eu preciso que o produtor queira parceria comigo, o produtor queira entrar nesse mercado formal, que o mercado informal seja desvantajoso para ele. Porque enquanto a gente tem um mercado informal que paga mais, que ele acha que paga mais, porque tem um custo que não está aplicado ali, que é o custo do desmatamento, que é o custo da informalidade, que é o custo do recurso financeiro que não chega para a saúde, não chega para a educação. Então, assim, discordando e concordando ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha esses debates, que a gente possa colocar essas questões, mas não tem, como você mesmo disse, bala de prata. Né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui debatendo, eu não ia ter meu trabalho, né? Eu ia estar fazendo alguma outra coisa, provavelmente, porque são os problemas que nos trazem aqui. E a gente está buscando soluções. E que bom que agora a gente pode sentar todo mundo junto e tentar avançar nesse sentido. Obrigada. Posso só comentar, porque assim, eu não discordo de você, eu acho que a gente não está discordando, ao contrário, eu acho que a gente está concordando. Mas eu queria trazer um exemplo. Esse aqui. Isso aqui é um tênis desenhado na França, produzido no Rio Grande do Sul. Ele usa a borracha da Amazônia, do Acre, exatamente. O couro, eu perguntei para os produtores, de onde vem o couro de vocês? Eles falaram, a gente compra couro do Rio Grande do Sul. Poxa, vocês compram a borracha da Amazônia, por que vocês não compram couro da Amazônia? Ele falou, porque na Amazônia a gente não pode garantir que o couro não tenha desmatamento associado. Porque não tem o registro do nascimento do bezerro, consequentemente, dados lá do Visipec, a gente sabe que pode ter ilegalidade na cadeia se eles comprassem o couro. Se a gente tivesse a rastreabilidade do couro produzido na Amazônia, talvez esse tênis tivesse todas as matérias-primas amazônicas para ser produzido aqui. Poderia estar sendo produzido em Belém, em Manaus, em Rio Branco, e a gente estaria empregando a mão de obra urbana, amazônica, também para agregar valor aqui na manufatura de um produto de alto valor agregado. Um tênis desse não vale, sei lá, pelo menos $100 quando você compra no outlet, que é quando eles fazem a promoção, que é onde eu comprei esse aqui. Senão é quase uns $200. E quanto tem de couro aqui? Uns 40 centímetros quadrados? Nem isso, nos dois pés. Então a gente concorda. Eu disse a vocês, quando eu vi o time que eu ia moderar, eu tinha certeza que os minutos iam passar muito rapidamente. Iam passar rapidamente. A cada rodada mais gente ia querer falar. E a cada rodada, cada um ia querer falar mais um pouco. Né? Eu estou resumindo aqui a nossa roda de conversa, que é uma roda de conversa com conteúdo. Né? Eu acho aqui que a gente aprendeu mais, uns com os outros. Né? Acho que é a primeira coisa. Quando a gente repudia a visão míope e a gente repudia
uma certa discriminação que existe Brasil afora, sabe? A gente precisa tomar cuidado com a gente mesmo. Isso é que eu vou terminar dizendo a vocês, assim. Não tem esse negócio de pequeno contra grande. Tem que olhar o que o pequeno está fazendo e o que o grande está fazendo. Tem coisas grandes fazendo boas coisas e também fazendo coisas horrorosas, como tem pequenas. Não é essa a nossa questão. Não dá para a gente ser apaixonado pela Noruega e achar que não tem como ter um capitalismo diferente no mundo. Tem. Como é que é isso? Eu vejo gente tropeçando nas próprias pernas. E olha que a Noruega, uma das bases econômicas, é a exploração de petróleo, gente. Da velha economia, aí velha mesmo, da economia fóssil, que nós queremos colocar no lugar energia limpa, numa nova matriz energética. Então, assim, uma coisa é clara, o nosso país tem potencial. Para mim, sabe, olha o mundo, pega 10 territórios do mundo, 10 países, nós estamos entre os 10 com maior potencial. E estamos bem colocados. O nosso desafio é histórico. Como é que transforma esse potencial em oportunidades para a nossa gente, particularmente para os jovens? Se a gente olha esse potencial no Brasil, o mundo precisa de alimento, nós temos como prover, e cada dia com maior sustentabilidade. O mundo precisa de energia limpa, nós temos como prover. Quando a gente olha isso do Brasil e olha a região amazônica, que está com quase 60% do nosso território, a gente vê que essa região tem tudo para ter um protagonismo nisso. Esse povo que está aqui precisa ser parte disso. Não pode ficar excluído disso. Não pode ficar excluído na internet. Não pode ficar excluído no saneamento. Não pode ficar excluído naquilo também que ele tem desejo de ter, né? Sabe, que é natural do ser humano. Então, assim, como é que eu posso terminar? Muito obrigado a vocês 7. Vocês deram um bom show aqui. Eu vou puxar a palma para vocês.